Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos refletir um pouco essas leituras. Essa leitura dos Atos Apóstolos, que diz que na época todos os cristãos vendiam tudo que tinha, colocava tudo em comum. Interessante isso ou não? Cada um, imagina se todo mundo aqui vendesse tudo que tem, os paroquianos da Paulo VI vai ter um caixa comum. Tudo que um precisar, ninguém ia passar falta de nada, ia? Mas parece que é um pouco utópico hoje em dia, eu acho, né? Mas aqui, pelo menos deve servir para nós, para que nós fiquemos atentos ao como nós somos egoístas. O folheto. Muitas vezes a gente é muito egoísta. A gente tende ao apego. Eu disse hoje que eu tenho apesar de eu não ser tão velho assim, mas eu carrego uma lembrança da minha infância, que eu ia passar ali no Missianópolis, perto do Cobó, no Moiporá, com os tios avós. E era interessante que eu ficava assustado quando matava o porco, né? Separava uns 10 pedaços para dar para os vizinhos. Eu confesso, nós que éramos da cidade, nós somos egoístas há muito tempo. E eu lembro que eu olhava assim e pensava comigo: mas não vai sobrar nada para nós, véio. Tudo para os outros. Essa canseira, matar porco. E hoje, depois de tantos anos, eu olho para aquilo e falo: meu Deus, né? Como aquilo era... E depois coincidiu que uma outra vez que eu fui, recebeu também dos vizinhos, né? Essa é a graça. Uma outra coisa também que eu carrego na minha memória, interessante, hoje eu estou vendo que eu estou velho mesmo. É que um dia o meu primo segundo, né? Vamos assistir televisão ali. E aí nós fomos, e era interessante, naquela época poucas casas tinham televisão lá.
A casa colocava a televisão no rumo da porta, e todo mundo chegava, os vizinhos, aí sentava nos muretas, caladinho. A família já abria para todo mundo assistir. Interessantíssimo. Isso, eu lembro hoje, falo, meu Deus, como a sociedade naquela época era muito mais... E o casamento, o dia que eu fui no casamento, por coincidência, estava no casamento da minha prima de segunda. E aí eu estava lá na roça, e lotado de gente trabalhando, dos vizinhos, mas cheio de... Parece que já era festa de dia, né? Todo mundo trabalhando, e mata vaca, e mata porco e tal. E depois vinham, ou elas voltavam para tomar banho, ou então vinham os filhos com as latas de doce. Deixava assim uma... Falo, meu Deus. Então, às vezes a gente acha que isso aqui hoje está tão utópico, mas na minha infância, que não é tão longe assim, eu vi coisas muito semelhantes, né? É muito bonito isso, essa partilha confiando de que depois você vai receber também. E um alerta, ao mesmo tempo que eu tenho essas lembranças belas, a minha história de vida, acho que Deus quis também, porque como médico eu convivi com muita gente que ganhava muito bem. E ali também eu vi muita coisa triste, no sentido de hipocrisia, apego, né? Eu já contei aqui várias vezes, porque isso eu carrego dentro de mim, de um bem próximo a mim, que foi comprar os panos de prato. Lembra que eu contei essa história? Pano de prato, não sei se na época era R$10, e eu estava perto. Na época eu não queria estar perto, mas hoje eu entendo por que eu tive que estar perto, para eu estar ruminando isso até hoje, né? Eu sei que esse cara, amigo meu, que ganhava mais ou menos, só para vocês terem noção, que às vezes você fala, não, ganhava bem, ganhava seus 100 mil por mês, mais ou menos, por baixo. Começou a negociar com esse vendedor de pano de prato de uma forma que só faltava chorar, assim, falar que o cara não tinha nada, né? No final, fez um pacote lá, pagou, não sei se foi 5, quase a metade do valor, R$6. E depois se gabou. Quem estava perto, ele disse, dinheiro tem que ser valorizado. Tem que se saber negociar. Senão você não cresce na vida. Nesse momento eu lembro que eu já estava em náuseas, né? Estava dando vômito. E acreditem, está cheio de gente assim que faz sem ter consciência que está sendo um hipócrita. Imagina uma pessoa dessa, que no mínimo, não vamos falar assim, no mínimo, deveria pagar o dobro para o cara, né? Pagar o dobro, falar, olha, leva. Porque vendo que o cara é trabalhador, honesto, no sol, o dia inteiro, e o tanto que ele ganha, se gabar por ter arrancado de um pobre trabalhador, enquanto você tem para jogar fora. E assim, inúmeras outras coisas que eu já vi, abomináveis, assustadoras, hipocrisia total, aquele choro. Eu lembro, às vezes chegava a gente fazer uma vaquinha para comprar um tijolo, para fazer casa para pobre. Ah, minha vida está difícil. Depois compra um carro de R$200 mil. Compra fazenda. Vocês não têm noção o quanto que isso treme o céu. Claro que se você não tem, né? Mas não seja hipócrita. É uma coisa que, ultimamente, nos últimos anos, eu chegava na pessoa e falava, vem cá. Se você não quer doar, fala que você não quer. Mas não seja hipócrita de chorar e depois comprar. Ou então, uma das coisas também que eu notava, isso estou falando para servir, aqui eu não sei da vida de ninguém me deu contra-cheque de nada. Tem que estar me acompanhando aqui. É só para ter um pouco de atenção, porque está em jogo a vida eterna, não está em jogo uma coisa qualquer. Para sempre no céu,
ou para sempre no inferno, né? Todas as vezes que eu ia fazer curso fora do Brasil, mais nos Estados Unidos, eu escondia, porque sempre tinha aquelas pessoas: traz para mim uma bolsa da Louis Vuitton, traz para mim um tênis tal, traz para mim. E era uma canseira, né? Aí, aqueles que não tinha como fugir, eu comprava, trazia. Passava um tempo, precisava de ajuda de alguma coisa. Ah, a situação está tão difícil ultimamente. Outro dia, uma dessas pessoas, eu lembro que eu trouxe uma bolsa, na época, era $4 mil. $4 mil deve dar quanto hoje? R$24 mil, uma bolsa. Uma dessas pessoas me ligou e disse: estou com dor na garganta. Qual remédio que eu tomo? Aí eu falei o remédio: seus remédios são muito caros. Na hora eu respondi: hipócrita. Hipócrita. Eu acabei de trazer uma bolsa para você. Para que fazer isso? Para que fazer isso? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso é desgramento, isso treme o céu. Está com 200 mil cabeças de gado e chorando para ajudar um pobre, para ajudar a igreja. Ajuda menos do que o pobre. A igreja é sustentada hoje mais por pobres quase. Vai ajudar um da família, cobra da família. É milionário, cobra o dinheiro que o pai pegou emprestado. Está sobrando dinheiro e, não, eu já peguei pai. Não estou brincando, pais velhos, chorando no meu consultório, porque estava penhorando a casa para pagar o filho, dando lá de garantia, de empréstimo, porque o filho cobrava o tempo inteiro. Depois fui descobrir que o filho tem dinheiro. Olha a que nível nós estamos. Pai, mãe, que você não paga nem se você der tudo que você tem. Meu Deus do céu, nós estamos chegando numa... Agora, pelo amor de Deus, se você tem dinheiro, não seja hipócrita, não. Já que você quer ser egoísta, fecha a boca e sai fora. Mas não vem chorar e dar migalhas, não. Nem para a igreja. As migalhas que nós pegamos são a daqueles que realmente ganham pouco e dão aquilo que pode. Esse sim, como a viúva. Jesus falou, a viúva deu uma moedinha, mas era tudo que ela podia. Às vezes tem pessoas que passam fome e que vêm aqui e doa um saco de açúcar, que às vezes tira da própria boca. Essa sim. E pior de tudo é que essas pessoas não são reconhecidas, porque para nós é pouco, a gente não sabe, né? A gente não sabe que ela tirou da boca dos meninos lá para trazer para a igreja, escondidos. Só lá depois, na vida eterna, que nós vamos ver a glória enorme. Porque, na verdade, a gente tem que pensar que nós vamos ganhar de acordo com a proporção que eu renuncio a mim mesmo. Se eu dou o resto do resto, isso conta pouco, mesmo que seja muito mais do que o que um pobre faz. E uma coisa interessante também, que essa minha vida anterior, era muito engraçado. Quando a gente saía para comer em restaurante, eu tinha comigo o seguinte, que quando viesse alguém que eu visse que não usa droga, eu ajudaria uma quantidade de dinheiro maior. E é impressionante, não sei se acontece com vocês. Todas as vezes que eu estava sentado na mesa e vinha alguém pedir, e eu olhava, perguntava um pouco da pessoa, se eu visse que não usava droga, eu dava uma quantidade de dinheiro maior. É impressionante como incomoda o pessoal da mesa. Já notaram isso? Mas que é isso? Você está louco? Aí vem uma frase que eu ouvia demais. Você não vai conseguir salvar o mundo sozinho. Não adianta ficar fazendo isso. Aí se alguém conta que comprou um iPhone, que viajou, ai que legal. Aconteceu isso com vocês alguma vez, não? Ajuda para você ver. Vai numa mesa e dá R$100 para alguém. Todo mundo olha para você e te reprime. Repreende. Nós estamos vivendo uma sociedade difícil. Nós estamos ficando cegos. E está em jogo a vida eterna. E a chave para isso, a chave para mudar, está aqui na carta de São João. Quem ama a Deus ama o próximo. Nós precisamos
mendigar o amor de Deus todos os dias. Senhor, me ensina a amar. Porque você vai ver, no início é difícil você abrir mão. Mas quando você começa a ajudar, você vai ver como que aquilo alegra o seu coração. Como que aquilo muda a sua vida. Ajudar mesmo, assim, uma quantia que vai mexer com você. Não estou falando de restos, né? Assim como as pessoas mais humildes fazem. E essas pessoas mais humildes fazem isso sem ser reconhecidas, né? Porque às vezes é tão pouco, mas está tirando da boca. É isso que mede o amor para ajudar. Ou aquela senhorinha que eu falei que eu trabalhava como médico, a gente foi visitar com o conselho tutelar. Uma senhora que tinha já 2 netos e pegou 2 do vizinho para cuidar, lembra? Ganhava um salário mínimo. E o conselho falou, como eu era o médico da região, não, vamos lá com a gente. Aí eu cheguei na senhorinha e falei, mas a senhora pegou esse... Não, é porque a mulher foi embora e o marido usa droga e deixou os meninos aí. Eu falei, mas a senhora ganha um salário mínimo. O senhor queria que eu deixasse lá? Claro que eu vou... Claro, nunca faltou nada, doutor. Nunca faltou nada. Não precisa se preocupar, não. Me dando um... Aí eu pensei, meu Deus do céu, ganha um salário mínimo com 2 crianças, pegou mais 2, enquanto tem gente ganhando 10, 15, 20 mil, calculando até hoje um filho. Um filho. O que está faltando? Conhecer Deus, amar. Amar. Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a amar o próximo. Eu não sou capaz, Senhor, me ajuda. Me ajuda a amar. Me dá essa graça, Senhor. Quando você ama, todo que crê em Jesus, que nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, alguém amará também aquele que dele nasceu. E quando amamos a Deus e guardamos os mandamentos, tudo se torna fácil, porque o amor nos move, né? Lembra de São Francisco? No início ele teve dificuldade para chegar no leproso, mas quando ele chegou no leproso, ele abraçou e beijou. Porque quando você vence o egoísmo, aquele amor que Deus coloca no seu coração, te faz sentir uma paz. Era muito interessante, quando eu fazia trabalho social, quando eu estava na residência em São Paulo, a gente ia na favela, e algumas pessoas que nunca tinham feito, de vez em quando acompanhava a gente. E é interessante como que as pessoas voltavam, né? Nossa, mas eu me senti tão bem depois que eu estou participando disso, né? Como eu me senti bem. Como é bom. A alegria é maior de dar do que receber. Se aquele coitado do amigo meu tivesse dado o dobro, o triplo, o pano de prato, ele seria muito mais feliz. Mas muito mais feliz. Eu não vou contar qual foi a história da vida dele, não vai ficar muito, pode ser que está me acompanhando. Mas foi dramática. Essas pessoas no final da vida morrem sozinhos. Se têm filhos, os filhos degradiam como um abutre ao redor do pai esperando ele morrer. É uma desgraça de vida. Quem morre apegado. Já as pessoas que são desapegadas, é uma coisa sobrenatural. A família toda respeita, ama, né? Daria tudo para ter o pai para sempre, ou a mãe, porque é alguém que sempre ensinou a amar. E aqui no Evangelho nós temos alguns pontos, vou tentar rapidamente, se eu conseguir, né? Alguns pontos de análise. Primeira coisa é que Jesus entrou no meio lá e disse, a paz esteja convosco. 2 vezes. Eu sempre gosto de dizer para todo mundo, porque hoje em dia nós estamos vivendo uma sociedade muito cheia de depressão, insônia, de que a paz interior, essa paz que está dentro de nós, só Cristo pode dar. Mais ninguém. Essa paz interior, só Cristo. Por quê? Porque não tem como viver nesse mundo apegado a Ele sem ter o céu como meta. Sem entender que o sofrimento e a morte não é uma derrota. Né? Não é. Tudo tem sentido. Tudo Deus tira um bem. Tudo. E Deus tem os seus caminhos, né? Esses dias, agora de pandemia, Deus tem me triturado interiormente. Imagina um padre
que está desde quando chegou, batendo na tecla que deve vir à missa dominical. O padre vai celebrar a missa, tem um monte de gente de fora da grade, porque não pode entrar, porque não pegou senha. Vocês acham que isso... Como que você acha que isso interiormente eu... É como se triturasse. Sendo que eu deveria pôr tapete vermelho para todo mundo entrar, né? Deus tem os seus modos de triturar a gente por dentro. Assim como vocês também, que saem de casa para amar a Deus, chegam na igreja, tem que ficar na rua. É humilhante também. Ofereçam isso. Tudo que vocês estão, assim como eu ofereço. Quando eu vi aquilo, eu fiquei até... Senhor, eu te ofereço essa dor. Tudo tem sentido se nós transcendemos a situação. Porque se não tivesse aqui uma transcendência, você faz besteira. Né? Você vai lá no Ministério Público, pega... Como é que você faz? Os governantes, governadores. Mas como você consegue transcender, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Não é? Tudo tem sentido. Os apóstolos apanharam, lembra? Depois ficaram rindo. Nossa, nós fomos dignos de apanhar por Jesus. Que nível! Claro que para um filho de papaizinho chegar num nível desse, tem que comer muito fel ainda, né? Mas tudo tem sentido. Agora tira Deus, tira Cristo. Como é que nós vamos ter paz interior sem Cristo? Como? Como que nós vamos ter paz interior sem Cristo? Não tem jeito. Sem contar que daqui para frente nós vamos só perder tudo. Saúde, os que a gente ama, a nossa própria vida. Como é que você vai conseguir ter paz só juntando dinheiro com as suas fazendinhas, seus gadinhos lá? Não dá conta nem de lá ver o gado mais. Peão te rouba lá. Você nem sabe o que tem. Que paz é essa? Só existe paz em Cristo. Depois ele fala que sopra o Espírito Santo. E que diz que os pecados que eles perdoarem serão perdoados por Cristo. E que eles não perdoarem não serão. Essa é a autoridade dada à igreja. Eu queria muito que vocês, junto com esse amor a Jesus, cabeça, amassem também o corpo que é a igreja. Nós precisamos de gente que ama a igreja. Eu sei que nós perdemos muita credibilidade ao longo dos séculos pelos erros dos membros da igreja. Mas não é a igreja. Se não fosse a minha confiança na igreja, eu não vivia o celibato por ela. A igreja é minha esposa. Eu vou viver o celibato porque eu amo a minha esposa. Eu confio nela. Apesar de todos os membros que decepcionam a gente, escandalizam. Sim. Mas ela nunca deixa de ser santa. Porque a igreja nasceu desde o início com essa misericórdia. Todas as vezes que eu caio, que eu erro, Jesus está dando aqueles raios de misericórdia. Vem, meu filho, confessa. Vem, eu vou te fazer uma pessoa nova. Não olhem tanto pelos erros das pessoas da igreja. Desde o início a igreja nasceu com pessoas frágeis, que erram, mas com a graça divina que está sempre pronta para nos receber, para nos abraçar. Então confia, essa autoridade. Por isso que eu perdoo os pecados na confissão, pela autoridade dada por Cristo. Eu acredito na Bíblia, interessante os irmãos protestantes, porque eles dizem que tem que acreditar o que está escrito. Eu só acredito que o que está escrito lá é de Deus, porque a igreja me disse antes. Porque foi a igreja que disse, esse evangelho é inspirado. Porque eu não sei se vocês sabiam, mas na época tinham vários evangelhos. Evangelho segundo Judas, Evangelho segundo Pedro. Por que só pegou 4? Porque a igreja, com a autoridade dada pelo Espírito Santo, só para o Espírito Santo, dada aos apóstolos, a igreja tem a autoridade de me dizer o que eu tenho que confiar ou não. Até porque, se fosse para confiar na Bíblia escrita, não tem nenhuma cópia original. A impressão foi inventada no ano 1453, ou seja, foram 15 séculos sem Bíblia impressa. Cada Bíblia era escrita por um copista. Quantas pessoas podem errar?
Quem é que me disse aquele texto é inspirado ou não? A igreja. Eu contei hoje, o livro de Esther, foram encontrados 2 textos muito diferentes, o livro de Esther. Que a igreja disse, não, os 2 são inspirados por Deus. Por isso que tem Bíblia que coloca os textos paralelos. É a autoridade da igreja que me diz. Por mais que nós erramos, os padres, bispos, até o Papa erra pessoalmente, mas o magistério da igreja sempre nos ensina o que é correto. Acreditem, compra o catecismo, leia os documentos, procura na internet o que a igreja diz e confia nela. Ninguém vai ser condenado se segue a igreja, por causa dessa autoridade dada. E outra coisa, você acha que o tanto de tranqueira que já teve na igreja, o tanto que nós já erramos nesses 2000 anos, se essa igreja não fosse de Deus, ela já não tinha sido destruída? Já não estava... Não existe nenhuma instituição com mais de 2000 anos. E até hoje nós fazemos besteira, mas é o Espírito Santo que guia a igreja. Até hoje, no século 21, se o Papa lá em Roma fala um bispo do Vietnã mudar, ele muda. Um bispo do Japão. Isso é uma graça. Não tem nenhuma religião que faz isso. E a outra coisa é essa experiência de Tomé, que teve que tocar. Não sejamos tão positivistas, eu só acredito no que a ciência prova. Aí eu pergunto para essa pessoa, então prova que o que você falou é verdade, cientificamente. Como? Faz um experimento e prova que essa sua afirmação é verdade. Eu só acredito no que a ciência prova. Ah, não tem jeito, então por que você acredita nisso? Não é verdade? Vamos acreditar no que Deus me diz. É do relacionamento pessoal com Cristo que vem a fé. Hoje eu acredito mais que Deus existe que vocês. De tanto que Ele está presente. Pela fé. Mesmo que eu não tenha visto nem tocado. Mas porque Ele está junto, Ele faz parte da minha vida. É uma amizade com Cristo. Claro que nós podemos tocá-lo. Ele também não deixou nós totalmente sem, nos sacramentos, na Eucaristia, na confissão. Por isso que vocês veem a missa, né? Para ver esse maravilhoso momento e comungar a Eucaristia. Jesus também se pode tocar. Mas nós sabemos também que a Trindade, nós acreditamos pela fé. E outra coisa, fé é uma virtude teologal. Ela não nasce naturalmente, você tem que pedir essa fé. Então, a partir de hoje, mendiga a fé. Me aumenta a minha fé, Senhor. Eu não consigo crer na Eucaristia, me ajuda a crer na Eucaristia, Senhor. Me dá essa graça. Que eu te ame. Eu, todos os dias, quando eu vou celebrar a missa, eu peço para Deus, me ajuda a crer. Senhor, que mistério. Não é que eu levanto a hóstia. Hoje eu publiquei, depois vocês veem nos grupos, um padre que manda rezar, fala, nós comedor de macaxeira, ele é do Nordeste, eu falo comedor de piqui, né? Olha como que é bonito o Espírito Santo, cada um. Eu, comedor de piqui, levanto um pedaço de pão e se transforma em Deus. Como é que eu vou entender um mistério desse? Alguém pode entender isso? Deus. Claro que eu tenho que pedir para Deus, aumenta a minha fé, Senhor. Porque eu sei o comedor de piqui que eu sou. Como é que eu vou acreditar que aquilo vai virar Deus se eu não tiver uma fé enorme? É isso, meus irmãos. Tenhamos uma fé maior que a de Tomé. E é santo, né? Uma fé que nos move. Que nos faz ficar lá de fora da grade humilhados. Mas que não para de vir. Porque é na insistência. Eu gostei daquele advogado que disse, os cristãos não costumam matar pela fé, mas costumam morrer por ela.